Vamos dar início à nossa audiência pública. Nos termos do precedente regimental, o número 43 de 2007, dou por aberta a audiência da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em Ambiente Híbrido, para a discussão do projeto de Lei 169/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, com a presença da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira está assim constituída. Presidenta, vereadora Rosa Fernandes. Vice-presidente, professor Célio Luparelli. Vogal, vereador Márcio Ribeiro. A audiência conta com as seguintes presenças. Vereador Célio Luparelli. Presente. A Rosa entrou? Presente. Obrigado, Me ouviu? professor. Boa não. Vereador Márcio Ribeiro, presente. Da Secretaria Municipal de Fazenda, secretária executiva Andréia Senco, superintendente executiva da Superintendência Executiva de Orçamento Municipal, Misael Saad, representante do Tribunal de Contas do município, Érica Germer. Quais são os vereadores que estão presentes? Só eles? Tenho a honra de registrar a presença do vereador Lindbergh Farias e a nossa presidenta Rosa Fernandes, que acabou de entrar aqui na reunião. Já queria passar a palavra para a secretária executiva da Secretaria Executiva da Comissão de Política e Ajuste Fiscal, doutora Andréia Senco. Bom dia a todos. Os senhores me ouvem? Sim, Andréia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Vamos estar apresentando, então, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. Gostaria, então, de passar a palavra ao nosso subsecretário de Orçamento, Misael Maia, que vai conduzir a apresentação. Misael, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, especial bom dia à comissão, bom dia aos vereadores presentes, bom dia ao representante do TCM, os colegas técnicos da Fazenda e aos demais presentes. Bom, tentando, na verdade, não prolongar muito, a gente tem uma pequena apresentação que, com a permissão da comissão, gostaria de partilhar. Misael, pode compartilhar, não tem problema. Todos conseguem ver? Sim. A alçada, a peça importante do planejamento administrativo, a LDO, com base em todas as suas, toda a legislação fundamental, traz as diretrizes e as metas que fundamentarão a elaboração da lei orçamentária. Normalmente acompanhada da parte do PDDR, do PPA, desculpe, o Plano Plurianual, referente ao exercício seguinte. Nesse ano, como uma característica singular, ela não comporta
eis que o PPA, que estará vigente para o ano de 2022, ainda está em elaboração. Então, essa característica, né, essa parte da LDO será apresentada, na verdade, no projeto de lei que criará o próximo PPA. No entanto, o presente projeto de lei, ele guarda algumas pequenas alterações e atualizações que têm por seu fundamento novas legislações que impactaram a administração pública. Então, a primeira tela, ela traz exatamente essas alterações. São adequações da Emenda Constitucional 109, né, incorporadas aí como passos a serem perseguidos na elaboração da lei orçamentária do ano seguinte. E também comporão, obviamente, o PPA. Basicamente, são os artigos 43, 44 e 45 do projeto de lei. E trazem as novas regras com relação à questão da dívida pública, dívidas contratuais e refinanciamento da dívida pública, e a aplicação de restrições caso a relação entre as despesas correntes e receitas correntes supere 95% do exercício anterior à elaboração da LOA. Essas serão regras que estarão incorporadas na elaboração da Lei Orçamentária Anual seguinte, né, do ano de 2022 em diante. Como é de costume, logo é apresentado, e isso está no corpo do projeto de lei, quais foram os índices, né, os indicadores macroeconômicos que foram utilizados na sua elaboração. Não há nenhuma novidade nos índices apresentados, porque são índices de amplo conhecimento e têm a sua divulgação oficial, então são amplamente utilizados pela administração pública, não se trata de nenhuma especificidade para a cidade do Rio de Janeiro, e eles são sempre atualizados, né, pelo próprio Banco Central do Brasil. Então, temos o PIB, o IPCAE, o IGPDI, IGPM, temos a consideração das taxas de câmbio e a taxa de juros Selic. E as suas devidas projeções para os anos de 2022, 2023 e 2024, como assim determinam as regras de elaboração da LDO. A LDO, ela traz como regra, né, como norteador da elaboração da Lei Orçamentária Anual, ela é o primeiro item, né, de demonstração da busca de equilíbrio e nos traz algumas obrigações. Então, embora não seja tratado nesse momento da execução orçamentária propriamente dita, são estabelecidos alguns limites e projeções com base na realidade do momento de sua elaboração. Então, há uma necessidade de apresentar, naquele momento, quais são as estimativas de receitas e, com isso, você ter a limitação das suas despesas, demonstrando sempre a busca pelo equilíbrio orçamentário. Então, são apresentados, as projeções de receitas e não há nenhuma novidade, são elaboradas pelas equipes técnicas competentes, que sempre fazem as suas projeções com maestria e são apresentadas regularmente nas audiências. Não há nenhuma novidade, nós temos a confrontação, né, do cenário fiscal projetado para 2022, 2023 e 2024, em confrontação com a realidade que a LOA nos trouxe, né? A LOA de 2021 nos trouxe. Então, nesse momento,
O quadro que está apresentado, ele demonstra para a gente uma variação, a variação nominal entre o cenário atual projetado para 2022, obviamente que é neste momento, e a variação também percentual. Então, de um modo geral, com relação às receitas correntes, há uma projeção de um crescimento de 4,8%, sendo certo que uma das buscas, né, da administração é a retomada do equilíbrio das receitas e a racionalização das suas despesas, né? Da mesma forma, como preconiza a lei, está em separado tudo que é receita corrente e a receita de capital, pela sua totalização, e temos também uma projeção de 8,6% de crescimento com relação às receitas de capital. Também, como pede a lei, há uma necessidade de demonstrar, né, a separação, ou seja, a segmentação da projeção geral das despesas entre as suas importâncias, e essas importâncias também não são discricionárias, também são escalonadas pela lei. Então, o total da despesa de pessoal prevista, também com as suas projeções para a PLDO de 22, 23 e 24, em confrontação com a LOA vigente. Então, há uma característica importante aí, ver que o aumento percentual, né, está buscando o equilíbrio, né? Então, a gente teria aí um crescimento da folha, obviamente que folha de pessoal, ela já possui seu crescimento vegetativo, é de conhecimento de todos, e temos aí um crescimento projetado com base, né, em todas essas expectativas do crescimento vegetativo. Temos a segregação dos juros de encargo da dívida e as outras despesas correntes. Essas são regras já de apresentação da LDO. Não há, como eu menciono sempre, não há novidade com relação a isso, porque há todo um roteiro a ser perseguido. E da mesma forma que as receitas, aqui temos a distribuição entre as despesas correntes e as despesas de capital, com as suas variações. Em relação a 2022, a projeção de 2022 e a LOA de 2021, nos seus critérios de diferença absoluta, ou seja, nominal, e a variação percentual. Uma outra forma da apresentação aqui, com relação às receitas correntes, né, sempre que aqui buscando demonstrar o resultado primário, também obrigação trazida pelas regras de elaboração da LDO, o resultado primário também conhecido de todos que acompanham os temas de orçamento da administração pública. E aqui, nesse momento, a gente tem a separação, né, entre as receitas primárias, aquelas que são decorrentes da capacidade tributária do município e das transferências constitucionais. Da mesma forma, também temos as despesas primárias, né, que são os elementos, mas sem nenhum segredo, aí, sem nenhuma alteração, são os elementos para você apurar o resultado primário esperado. Lembrando novamente que um dos critérios que foram adotados, né, uma das novidades, é a busca do equilíbrio e a manutenção desse equilíbrio diante da confrontação exatamente do que temos de resultado primário. Então, haverá sempre a busca agora pelo equilíbrio.
Essa é uma situação do resultado primário, a apresentação do que a gente tem aí de serviço da dívida em termos de juros ativos e passivos. Confrontação com a relação que foi encontrada com a PLDO, com a LOA de 2021 e um cenário esperado, né, com relação ao resultado primário. Lembrando que na audiência do terceiro quadrimestre de 2020 foi apresentado que o município, obviamente por diversas situações singulares, do ano de 2020 não alcançou o resultado esperado. Em termos da apresentação, esses são os dados. Me coloco aí à disposição para as dúvidas aí da comissão e dos demais presentes. E esse eu já partilhei a apresentação para ser entregue aos membros da Câmara. Misael, obrigado pela apresentação. Vou pedir para você disponibilizar essa apresentação para que a gente possa colocar aqui no grupo dos vereadores, para que eles possam dar uma olhada, enfim, e ver se tem alguma outra dúvida, alguma coisa que eles queiram ressaltar mediante a apresentação. Queria registrar aqui a presença também na nossa audiência pública do vereador Dr. Rogério Amorim e do vereador Pedro Duarte. E já queria pedir para os vereadores e para quem quiser tirar alguma dúvida, falar, para poder se inscrever, por enquanto que a gente vai colocar aqui, Misael, as dúvidas que essa comissão ficou em relação à LDO apresentada. A receita total estimada para 2020 foi de 32 bilhões e 821 milhões, sendo que o valor arrecadado atingiu 29 bilhões e 495 milhões. Para 2021, a receita estimada é de 31 bilhões e 268 milhões. Para 2022, a receita total estimada é de 32 bilhões e 782 milhões, sendo quase 5% maior que a estimada para 2021. Todos os valores sendo nominais. Baseado-se nos anos anteriores, a receita arrecadada esteve abaixo da receita estimada. Então, é plausível a receita arrecadada atingir 32 bilhões e 700 milhões em 2022, considerando que a economia do município ainda se encontra em recuperação? Os atuais critérios de estimativa, eles obviamente têm como seu mister, né, a recuperação fiscal. E é possível, já em 2021, ver que o novo esforço da Prefeitura com relação à sua busca de equilíbrio de alcançar, né, a um nível não encontrado nos anos anteriores, e é importante dizer que os anos anteriores tiveram as suas diversas dificuldades, né, diante de um cenário, inclusive 2019, que é possível mencionar. 2019 foi um ano em que tivemos um agravamento da crise, enquanto que em 2018 havia um indício e todas as matérias com relação à situação econômica era de uma expectativa de um 2019 diferente, mas em 2019 houve um agravamento da crise econômica, obviamente com uma repercussão grande sobre a arrecadação, né, municipal. Sim, houve uma quebra, e em 2020 tivemos um evento que vai permanecer aí na história do mundo para sempre, né? Mas, em todo caso, é possível, né, verificar que em 2021 todo o esforço atual e toda a movimentação atual em prol do equilíbrio tem surtido efeito. Então, o critério adotado hoje, embora não tenha sido de forma nenhuma abandonada no passado, é de uma estimativa com critérios racionais e mais claros,
até por demanda em consequência de demandas inovadoras dos órgãos de controle, e um compromisso de manutenção da busca do equilíbrio. Então, não há uma outra expectativa que senão alcançar os resultados projetados. Os itens inovadores, eles buscam exatamente garantir que, caso não tenha o sucesso ou tenha alguma indicação de um não sucesso futuro, haja regras restritivas para buscar esse equilíbrio e você não ter uma expansão da despesa frente a uma possível receita não alcançada. Mas o objetivo é o equilíbrio fiscal. Então, a nossa expectativa é de alcance, se não superação do total projetado. Tá, obrigado, Misael. Essa receita estimada já leva em consideração a aprovação do PL 62, que trata da reforma tributária, e do PL 4, que trata do regime de recuperação fiscal? Sim, sim. Ainda em cima da dúvida, a receita estimada para 2022 leva em consideração a parcela que o município terá direito em relação à concessão do serviço de distribuição de água potável na cidade? Não. Passar O que a palavra. acontece? O que acontece? Desculpe não ter sido simplesmente um não. Não tem problema, Israel. É sim não mesmo. Não. Se não consta, não tem problema, não consta. Vamos embora. A comissão ela merece, obviamente, uma resposta mais robusta. Então, não, porque naquele momento de elaboração não haviam dados suficientes para estimar os momentos de ingresso dos recursos. Mas, caso essa realidade se altere, isso será incorporado ao PLOA, ao projeto de lei orçamentária. Lembrando que o fator determinante da LDO são exatamente as diretrizes para a elaboração da LOA. E aquelas realidades que acontecerem nesse intervalo, entre uma e outra, serão incorporadas mediante aquelas diretrizes ao projeto de lei da LOA. Eu acho que assim ficou um pouco mais amigável. Mais simpático. Sem problema, Misael. Eu vou passar a palavra para o vereador Pedro Duarte. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos para poder fazer sua pergunta. Depois eu quero me inscrever também. Presidente Márcio. Bom dia, presidente, vereador Márcio Ribeiro. Gostaria de agradecer pela palavra e pelos trabalhos da Comissão de Orçamento. Lamentar, uma vez mais, a ausência do secretário. Salvo engano, inclusive, a última audiência da LDO foi postergada em função da sua ausência. E, claro, respeitando e agradecendo a presença dos técnicos, do Misael, da Andréia Senco e de todos os demais que estejam acompanhando. Mas acredito que, quando falamos das 3 peças orçamentárias mais importantes de qualquer ente federativo, PPA, LDO, LOA, acredito que teria sido muito importante a presença dele frente aos questionamentos do Poder Legislativo. Então, gostaria de deixar aqui registrado a lamentação com relação a esse ponto. Mas, bom, com relação à LDO, tem alguns pontos que gostaria de trazer e vou listá-los aqui. Um deles, eu tenho visto muito no debate público, o próprio secretário de Fazenda dando algumas diretrizes que seriam tomadas na gestão, por exemplo, com relação à extinção de empresas públicas, de autarquias, fundações e fundos. Mas eu vejo que isso basicamente não está sendo tratado dentro da nossa LDO. Então seria muito importante exatamente para o Legislativo também poder fazer parte desse debate, que ele não fique apenas no debate da imprensa, onde se coloca em entrevistas, em opiniões, inclusive em redes sociais, que medida A, B ou C
será tomada. E, mas talvez venha na LOA, talvez esteja mais discriminado, mas eu acredito que na LDO, exatamente por serem as diretrizes, e é o que ele vem fazendo no debate público, dando diretrizes de, eu quero desvincular alguns fundos, algumas empresas públicas já não me parecem mais necessárias. Então, para a gente pudesse debater isso aqui, seria importante que a LDO trouxesse esses pontos com maior clareza, dado que na imprensa eles são debatidos, mas na LDO não estão postos. Esse é um primeiro ponto, presidente. O segundo, a limitação de gastos com pessoal e desvinculação de receitas. A Emenda Constitucional 109 de 2021, ela já criou mecanismos de receita e despesa, bem como vedações facultativas para os poderes na busca pelo reequilíbrio orçamentário e fiscal. E aí fala dos gastos de 95% das despesas correntes. Isso está sendo tratado aqui na Casa dentro do PL do novo regime fiscal. Mas seria importante se ele já estivesse dentro da LDO, porque digamos que ele possa não ser aprovado, ou o próprio Executivo recua dele, é importante que as coisas estejam encaixadas. Então, se isso é uma perspectiva de ser aprovado, inclusive a pergunta da Comissão de Orçamento foi muito pertinente com relação a isso, porque perguntou, já se estima nessa receita, nessa despesa, a aprovação? E se imagina na sua aprovação. Então, alguns dos pontos principais já poderiam vir descritos na própria LDO, como reduzir em 50% encargos especiais, suspender, enquanto permanecer a situação, a contagem de tempo para a composição do período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, que vem sendo um debate que aqui dentro da Casa, inclusive, a nossa Procuradoria da Câmara já emitiu pareceres. Então, seria positivo se a LDO não dissesse tudo, porque caberá ao projeto de lei específico, mas que já trouxesse essas diretrizes. O terceiro ponto, que já houvesse desde já a limitação de gastos com publicidade e propaganda, em função do cenário fiscal que nós temos. Isso sempre é algo muito cobrado pela sociedade civil, os gastos demasiados com propaganda. No regime de recuperação fiscal aprovado no governo do Estado, foi muito duro com relação a isso, porque é uma medida que, por vezes, do ponto de vista orçamentário, não tem um impacto tão grande, mas no debate público se faz muito importante. Terceiro e quarto, aqui dois pontos que eu considero muito importantes, mas aí nós debatemos dentro das emendas à LDO, que são o governo digital. A prioridade na adoção do processo administrativo eletrônico deveria vir já na LDO. É inadmissível que em 2021 a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda funcione por processos físicos, e aqui, por óbvio, houve um descaso muito grande da última gestão, não quero entrar nisso que é passado, mas também não se pode colocar a culpa exclusivamente dela, porque o prefeito que hoje está no cargo exerceu a função de 2008 a 2016, momento no qual muitas prefeituras e governos do Brasil caminharam para o processo eletrônico e, infelizmente, a nossa prefeitura está muito atrasada com relação a isso. Na minha visão, tem que ser uma prioridade absoluta, presente desde já na LDO, para deixar claro que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um compromisso, não só com a transparência, mas também com a eficiência, porque sabemos que os ganhos advindos de um processo digital não são só na questão do acesso, mas também na otimização de tudo dentro da Prefeitura. As creches conveniadas, e aí realmente é um ponto, mais uma vez, vamos debater nas emendas da LDO, mas trazendo desde já aqui, na minha opinião, tem tido muito sinceramente, muito descaso com o caso das creches conveniadas. São mais de 20 mil alunos, centenas de unidades, parceiros da Prefeitura do Rio de Janeiro, que caíram na vala comum do restos a pagar, que, de fato, foi uma situação muito difícil deixada para a atual gestão, mas estamos falando de um parceiro que não é só um fornecedor de insumos ou algo do gênero, é um parceiro, as creches conveniadas, que fornece educação às nossas crianças, alimentação, e permite que muitos pais possam voltar aos trabalhos, e vamos discutir dentro da LDO uma inclusão que dê o devido respeito a esse modelo. E um quinto ponto, que é bem importante, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto, a CEDURP, ela vem sendo tratada dentro das leis orçamentárias como se ela fosse uma empresa estatal não dependente. Só que acontece que nos últimos anos ela vem recebendo anualmente repasses do Tesouro Municipal para o seu regular funcionamento, e o TCM já determinou que a CEDURP seja tratada como uma empresa dependente. Então, seria muito importante aqui, na minha visão, inclusive, todos os pontos que eu estou colocando aqui, eu gostaria, claro, são questionamentos também
à secretaria e gostaria de entender por que a SEDURP, depois de uma orientação, uma determinação do TCM, segue sendo tratada como uma empresa não dependente e se isso será retificado. Presidente, meus questionamentos por enquanto são esses. Vai ser um prazer poder acompanhar a sessão da LDO. A atuação muito importante do Legislativo é exatamente na hora de discutir o orçamento, a alocação de prioridades de verbas do município e para onde, quais são as diretrizes que nós vamos seguir. Então, mais uma vez, dizendo que exatamente em função dessa importância, eu gostaria muito de ter contado com a presença do secretário aqui hoje, mas tenho certeza que o senhor fará uma cobrança pela Comissão de Orçamento para que em outras oportunidades ele esteja aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a você, vereador Pedro Duarte. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Misael, né, responder as suas perguntas, só aqui ressaltar, né, toda a dedicação, né, que a Secretaria Municipal de Fazenda está tendo, né, não só através dos seus técnicos, mas também através do secretário Pedro Paulo, a todas as audiências públicas, a tudo que a Comissão de Orçamento tem convidado e tem marcado, né. Na última, a gente teve ali um programa de comunicação, por isso o secretário não esteve presente. Hoje, ele já me enviou os técnicos para poder fazer as respostas, deve entrar aqui ao decorrer da sessão para fazer uma consideração final, para tirar algumas dúvidas. Esse trabalho que a gente está buscando aqui no Legislativo, de ter cada vez mais acesso, cada vez mais poder fiscalizar e fazer o nosso trabalho, vereador Pedro Duarte, ele só consegue ser bem feito se a gente tiver ali a cooperação da Prefeitura. E eu acho que nesse início de legislatura a gente está tendo isso. Acho que todas as secretarias estão dando muito acesso ao nosso trabalho para que a gente possa ali colaborar com eles na realidade, numa condução melhor para a nossa cidade e para a população que elegeu não só o prefeito para representá-los, mas também esses 51 vereadores que estão aqui dentro dessa casa. Misael, vou te passar aqui a voz para... Por favor, presidente, me inscreve, por favor. Ah, claro. Eu queria também aqui registrar a presença da vereadora Tereza Berger e do vereador William Siri, que entrou. Vereadora, já está inscrita, eu vou passar a palavra para o Misael para que ele possa responder ao vereador Pedro Duarte. Presidente, com relação ao projeto de lei, eu gostaria de passar a palavra para a subsecretária Andréa Senco, para ela poder explicar melhor, mas eu retorno para os demais itens apontados pelo vereador. Obrigada, Misael. Em relação aos questionamentos feitos pelo vereador Pedro Duarte, então, primeiramente, é importante a gente sempre lembrar que toda a estimativa de receita que é colocada no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ela deve ser bem conservadora, né? De fato, são diretrizes, então não incorpora todas as, digamos assim, os ganhos eventuais de receita que poderiam advir da aprovação do PLC número 4, que trata da questão da redução dos incentivos tributários, uma vez que isso ainda não foi aprovado pela Casa. Então, o que nós tentamos, e nós nos questionamos muito em relação às novas regras fiscais que foram aprovadas recentemente em âmbito nacional, em relação à emenda constitucional número 109, que trata da questão da despesa, da relação da despesa corrente em relação à receita corrente. E isso foi incluído no artigo, conforme o Misael falou, no artigo 45 da minuta, né, do projeto de lei, o parágrafo 2º, que cria uma reserva de contingência justamente para poder fazer frente à nova regra da emenda constitucional 109, e que também está em consonância com o PLC 4. Outras questões relativas à despesa com o pessoal, nós discutimos com o secretário e achamos que não seria devido colocar no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, uma vez que fugiria um pouquinho do objeto do projeto. Seriam detalhadas, então, na lei orçamentária mesmo, na PLOA. Então, por isso que não foi incluído, digamos assim, todo o regramento que hoje está
sendo proposto no novo regime fiscal, não foi incluído na sua totalidade no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, apenas a questão da relação da despesa corrente com receita corrente. Vereador Pedro Duarte, gostaria de acrescentar alguma coisa? Ficou satisfeito com as respostas? Misael, você ainda vai fazer alguma consideração? Sim, é importante mencionar que todos os itens lançados têm sua importância, mas não cumpre, de fato, a LDO tratar de todos os temas. E alguns temas, eles demoram um certo tempo para o seu amadurecimento, e a LDO ela é elaborada em determinado momento. Então, algumas medidas dependem do seu tempo, o seu desenrolar, para serem incorporados às metas e prioridades. E é importante dizer que, nesse momento, a gente não tem as metas e as prioridades, né? As metas físicas trazidas à LDO por uma situação singular de essa parte ser ainda incorporada à administração pública por força do PPA em elaboração. Então, alguns dos itens eles serão incorporados lá, né? A gente está num certo momento onde a LDO ela está dividida, né? É um momento de fato singular. Esse ano que está em curso é o último ano do PPA vigente. Então, não é a LDO que trata todos os temas. Com relação à SEDURP, todos os questionamentos do TCM vêm sendo respondidos não só pela Fazenda, mas pelos demais setores da Prefeitura que sejam questionados. E há algumas situações que são, de fato, de execução, e também não seriam parte do corpo da LDO. É isso, presidente. Obrigado, Misael. Vereador. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Misael, Andréa, também pelas explicações. Só no ponto da SEDURP, eu voltar nele, porque ele é muito importante, essa questão dela ser tratada como dependente ou não dependente, conforme já não informado ou solicitado pelo TCM, determinado pelo TCM de que assim deve ser tratada. Por quê? A partir do momento que ela recebe recurso do Tesouro e é vista como uma empresa estatal dependente, os seus programas e ações devem vir discriminadas na lei orçamentária. E, de fato, isso não precisa vir na LDO. As ações e programas virão na LOA. Só que ela precisa, na LDO, constar como uma empresa estatal dependente. E hoje ela está sendo tratada como uma empresa estatal não dependente, e aí na LOA não precisariam vir os programas e ações discriminados. Então eu gostaria aqui de perguntar exatamente com relação a isso, porque é uma determinação do Tribunal de Contas que a SEDURP seja tratada como uma empresa estatal dependente, e a partir disso, na LOA, seus programas e ações terão que vir discriminados. Senão nós estamos colocando hoje recursos do Tesouro dentro da companhia e não passa dentro da LOA a discussão com relação aos seus programas. Se tem recurso do Tesouro e é uma empresa estatal dependente, a discussão tem que ser dentro da casa e assim ela tem que ser reconhecida, e por isso meu questionamento se isso vai ser retificado. Obrigado. Misael. O tema levantado ele é propriamente da LOA, né? Não é um tema da LDO. Então, em sendo tratado, ele obviamente terá que ser trazido na LOA. Tá? Como mencionado, todos os questionamentos do TCM são de forma muito respeitosa e prontamente respondido pelas equipes técnicas pertinentes. Obrigado, Misael. Passar a palavra para o vereador Lindbergh. Primeiro, eu queria cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, ao doutor Misael. Lindbergh, o teu áudio não está saindo aqui para a gente. Puxa vida. Só um segundo. Ele está habilitado, mas não está saindo. Sai. E agora sai, não? Está saindo baixinho. Está saindo baixinho? Perdão, eu vou entrar pelo celular um segundo mesmo. Melhorou, está melhorando.
Será que dá para escutar? Foi. Foi? Tá ótimo. Ah, tá. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar doutor Misael Maia, doutora Andréa Senco, doutora Érica, vereadores, vereadoras. De fato, como falou o doutor Misael, esse ano há uma particularidade. Nós não estamos discutindo na LDO anexo de metas e prioridades, que isso vai ficar para o PPA. Então, é uma proposta que tem pequenas alterações de propostas de LDOs de outros anos, mas eu acho, doutor Misael, que há fatos novos que já se concretizaram, que tinham que, de alguma forma, estar na LDO. Eu sei que tivemos um começo do ano com forte restrição fiscal, e esse foi a batida. Eu tive vários debates que os senhores participaram, com o secretário Pedro Paulo, e houve alguns fatos. Primeiro, a possibilidade de entrada, já houve o leilão da SEDAI, e tem uma previsão de entrada de 5,5 bilhões. Eu mesmo estive conversando com o secretário de Fazenda e fiquei muito feliz com alguns economistas, quando o secretário de Fazenda apontou a construção e a discussão já no plano estratégico de um plano ousado de investimentos de recuperação do Rio de Janeiro. Confesso que fiquei muito feliz. Eu digo, poxa, para quem viu o debate no começo do governo, é claro que houve uma alteração fiscal com essas receitas da SEDAI, mas isso possibilita a formulação, e o governo está fazendo isso. Os senhores sabem, discutindo um programa de investimentos, que eu acho que é o caminho certo, que a gente não pode perder isso em receitas correntes, e tem que ter um programa de recuperação do Rio com várias áreas de atuação, combate à desigualdade, mobilidade urbana, e eu sei que isso está sendo feito, né? E aplaudo essa iniciativa. De alguma forma, isso tem que estar aqui apontado minimamente na LDO. Isso não é uma coisa que vai... Já é certo, já aconteceu, o dinheiro não entrou ainda, mas eu acho que essa adaptação nós temos que fazer, né? Acho também que, viu, doutora Andréa, a senhora falou que a receita, sempre as estimativas têm que ser conservadoras, só que aqui está para além de conservador, está muito recuada a estimativa de receita. A gente vai viver, querendo ou não, um processo de recuperação no país, né? Você sabe, os Estados Unidos estão para crescer 7% esse ano, a China está com tudo, preço de commodities. Então, vai haver uma recuperação aqui no Brasil, e eu não tenho dúvida nos próximos anos. Não tenho dúvida. E aqui a previsão de receita, quando você coloca com inflação, cai a cada ano, como se 2021 caísse em relação a 2020, e 2022 caísse em relação a 2021, 2023 caísse. Isso aqui eu acho que descolou um pouco da realidade. Eu até entendo no começo, quando se entra com a preocupação fiscal muito grande de fazer cortes e fazer ajustes, você joga a receita para baixo para tentar... Mas eu acho que ficou distante da realidade. Se você cruza isso com o cenário de crescimento econômico, de arrecadação, eu acho que isso aqui está destoando um pouco da realidade. Então, essas eram as duas questões, viu, Misael? Que não pode ser só faz de conta a votação da LDO, né? É só uma coisa burocrática. Na verdade, eu acho que a gente tinha que já apontar para esse novo cenário, com essas receitas da SEDAI, né? As receitas da SEDAI, como vocês estão fazendo também, um certo apelo que vocês fizeram, então acho que já daria para apontar para o futuro. Por fim, tem uma questão que eu não sei como e aonde os senhores vão tocar, que eu sempre... A situação do servidor público é muito difícil, porque a Lei Complementar 173, eles estão sem reajustes desde 2019, né? Desde 2019. Em que momento os senhores vão colocar sobre isso alguma previsão? Seria no anexo de metas e prioridades? Porque há uma insegurança muito... Eu tenho uma preocupação grande, porque nós temos uma qualidade de servidores públicos de muita qualidade aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho uma preocupação com esse aperto contínuo aí, que a situação fique muito difícil nesse tema dos servidores. Eu queria perguntar aonde os senhores esperam tratar desse tema, porque, com certeza, algum tipo de reposição nesse próximo período tem que existir, né? Eu não sei
o que pensam, que é reposição pela inflação, ou vão repor alguma coisa do passado. Então, eu perguntaria em que momento os senhores esperam tratar desse assunto. No mais, muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, vereador Lindbergh. Passando a palavra, Misael. Antes de tudo, eu não fiz algo que deveria ter feito, que é até agradecer as perguntas já realizadas e agradecer as futuras perguntas. Muito obrigado, vereador Lindbergh. Uma situação, a gente fala sempre de ser conservador, mas até para evitar de ser mal interpretado. Na verdade, a palavra correta é uma prudência, né? Então, no momento em que a gente está elaborando para encaminhar uma norma tão importante, né, um projeto de lei tão importante, a gente precisa ter a prudência e precisa respeitar diversos prazos. Então, temos data limite para encaminhar a LDO e, com base nisso, nós temos data limite para finalizar, na verdade, as estimativas e todas as projeções que são encaminhadas. Então, até aquele momento, não se havia nada consolidado, né? Para que a gente entregue um projeto de lei de diretrizes orçamentárias e no dia 15 de abril, há uma necessidade da gente fechar em praticamente um mês antes tudo. Então, naquele momento, nós não dispunhamos de diversas informações que hoje nós dispomos. Então, até muitas ações que estão sendo tomadas com relação ao equilíbrio, elas se iniciaram ou se consolidaram depois. E é importante que a gente mencione que o nosso quadro de metas, né, de metas fiscais, que é o que a gente apresentou basicamente na PLDO, já que as metas físicas elas serão trazidas pelo PPA, as metas fiscais elas são atualizadas no projeto de lei de lei orçamentária, na LOA, né? Então, quando entregarmos o PLOA, nós teremos atualizações. Então, obviamente, nós teremos um cenário diferenciado naquele momento. Então, o que a gente tem hoje é uma situação de prudência, a prudência no momento de elaboração. Então, assim, nesse momento, é possível dizer que a PLOA entregue, ela teve todo esse critério de prudência. Com relação ainda à questão dos servidores, até pelo próprio critério de prudência, né, foi estimado, sim, a concessão de reajuste, né, de reajuste ao longo do ano. E, obviamente, isso depende de toda a realidade que a gente vai encontrar daqui para diante. Mas sim, está contemplado nas projeções que são absolutas, os valores que estão lá eles são absolutos, mas eles trazem o condão de permitir e contemplar esse reajuste para os servidores. Não sei se a subsecretária Andréa, se ela gostaria de adicionar algum outro comentário. Não, eu fico muito feliz que as nossas projeções sejam melhores, digamos assim, do que inicialmente planejadas. De fato, eu acho que a Receita Pública como um todo está dando sinais de crescimento muito forte, mas como o Misael bem colocou, isso já foi tudo fechado no finalzinho, meados do mês de março, final do mês de março. Em relação a SEDAI especificamente, vereador Lindbergh, o leilão ele ocorreu no dia 30 de abril, então nós já tínhamos inclusive entregue, né, a LDO. E o que nós vimos, inclusive, que teve um bloco que não houve vencedor, né? Os demais tiveram vencedores e assim, a gente ainda tinha uma série de inseguranças se de fato não ia ter nenhum fator externo que atrapalhasse a realização da própria licitação, né? Alguma questão judicial que fosse discutida, enfim. Ademais, o valor da outorga, ele depende muito do valor do ágio. Então, graças a Deus, o leilão ocorreu e com valores bem expressivos e a receita para o município, ela
foi muito maior do que o esperado justamente por conta do ágio. Mas agora, com certeza, na lei orçamentária, inclusive, eventualmente, a gente já teria até recebido a primeira parcela, né, da outorga, e tem uma outra sendo esperada para 2022, ela vai estar contemplada, com certeza. O vereador Márcio, 1 minuto. Obrigado, Andréia. Obrigado, Misael. Vereador Lindbergh, se quiser fazer alguma consideração ou quiser tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado, fica à vontade. Eu quero rapidamente, 1 minuto só. Eu entendi o que falou o doutor Misael e o doutor André. Eles falaram muito aqui, vereador Paulo Pinheiro, vereador Tereza Berg. No momento de elaboração da LDO, não dava para prever. Só que a LDO é aprovada em final de junho pelo parlamento. Então, agora dá para prever. Então, o que eu estou propondo é que a gente sente em conjunto, todo mundo, o governo, todos os partidos, e a gente adapte aquilo que não dava para prever no momento da elaboração, que eu entendo, início de governo, vocês tinham que mandar até 15 de abril, fechar um mês antes, só que o cenário mudou. E a LDO, ela não se concretiza no momento que é elaborado pelos técnicos da Secretaria da Fazenda, mas na aprovação do parlamento. Então, eu acho, viu, Misael e doutor André, que pode haver um debate rico, em que a gente, de certa forma, adapte alguns aspectos da LDO a esse novo cenário. No mais, agradecer a todos. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado, doutor Misael. Obrigado, vereador Lindbergh. Vou passar a palavra agora para a vereadora Tereza Berger. Obrigada, presidente. Bom dia a todos os senhores vereadores e vereadoras, aos técnicos da Secretaria de Fazenda, como sempre, disponíveis para este parlamento. Também lamentar a ausência do nosso secretário Pedro Paulo, mas possivelmente deveria ter alguma coisa mais urgente. De qualquer maneira, vamos às perguntas, porque me preocupa, tem várias situações que me preocupam muito. Uma delas é em relação às estimativas de receitas de 32 bilhões e 800 para 2022. Eu gostaria de saber como a prefeitura pretende alcançar o montante diante da crise séria, grave, que assola o país e, claro, também o nosso município. A outra questão é em relação ao rombo previdenciário de 1 bilhão e 300 projetado para 2022, o que, claro, culmina num déficit financeiro do Funprev de bilhões. Quais são as ações da prefeitura pretendidas para sanar esse problema? E a terceira questão diz respeito às dívidas em processo de reconhecimento da administração direta, que totalizam 62 bilhões e 700, e as contingências cíveis, mais 17 bilhões e 600. O senhor poderia explicar para nós esses números e que dívidas são essas e como a prefeitura poderá bancar esses valores em caso de execução? Obrigado, vereadora. Vou passar a palavra para o Misael. Bom, obrigado, vereadora. Eu não esquecer sempre de agradecer a participação. Bom, com relação à questão da projeção, apesar de de insistir, né, me desculpe o vereador Lindbergh me insistir no momento da elaboração, né, apesar de termos esse momento específico para chegar na estimativa, né, do quadro de receitas,
o ano de 2021 ele já comportou alguns outros critérios, né? Algumas outras expectativas. Então, obviamente, que o que se espera é melhor, né? Na verdade, a gente gostaria que fosse que já no início de janeiro já tivesse uma sinalização de uma retomada maior, né? Isso eu acredito que todos os brasileiros querem, não só os cariocas. Então, assim, apesar de não ser possível determinar que ele estaria aí num crescimento de 10%, 7%, alguma coisa assim, já haviam indícios, né, de alguma recuperação. E esses indícios eles foram incorporados às estimativas. Então, nesse momento, não se trabalha, de fato, com uma perspectiva de não alcançar o que foi estimado, né? A nossa busca é por superar, né? E, como mencionado anteriormente, na LOA, né, no PLOA, nós teremos a atualização, né, do cenário fiscal na projeção das metas fiscais. Então, nesse momento, com relação às metas, a gente entende que que houve, de fato, prudência e que nós traremos, né, a manutenção dessa prudência para frente, né, ou seja, para o projeto de lei orçamentária anual, e nossa expectativa é, obviamente, de ter uma situação bem melhor, né? Com relação à questão do rombo previdenciário, isso não é uma realidade só do município do Rio de Janeiro, mas já há medidas, né, inclusive, que foram tomadas de recuperação, né, e algumas medidas que eram determinadas, inclusive, pela legislação federal e vieram sendo trazidas agora à legislação municipal. Isso é uma manifestação da preocupação nacional com relação à questão previdenciária. E isso também está contemplado na busca de equilíbrio que a administração municipal está norteando, tá? Quando encaminha essa PLDO. Já com relação à situação das dívidas, eu acho que o tema ele demanda um fórum específico, né? Eu até confesso que eu não entendi muito bem a pergunta ou as grandezas da pergunta, mas eu entendo realmente que a gente demanda um fórum específico para isso. Então, assim, por favor, vamos iniciar o fórum para esclarecer essa questão. Obrigado, Misael. Vereadora Tereza Berger, ficou satisfeita com a resposta? Queria acrescentar alguma coisa? Com relação... Primeiro, eu acho que o nosso Misael está muito otimista, e eu acho que a gente tem que ser otimista mesmo, nunca pessimista, mas, apesar da lei que nós aprovamos aqui na Câmara, se adequando à legislação federal em relação ao sistema previdenciário, eu confesso que fico muito preocupada e não me satisfez muito a resposta do técnico Misael em relação a isso. Com relação à questão que eu acho que as dívidas em processo de reconhecimento, eu acho que elas existem. Então, acho que também deveria ser uma preocupação da administração atual, da secretaria, enfim, de estudar e até propor, o senhor Misael chegou a citar isso, que se propusesse, presidente, logo que possível, um debate, porque eu acho que são questões importantes e que trarão sérios problemas à administração, à gestão pública municipal. Era somente isso que eu tinha a acrescentar. Obrigada. Obrigado, vereadora. Misael, queria fazer alguma consideração? Não? Queria abrir aqui para os nobres vereadores, queria estar presença aqui, desculpa, do vereador Paulo Pinheiro, e queria
destinar aqui um tempo agora, final da nossa audiência pública, para saber se tem algum vereador ou algum convidado querendo fazer uma consideração final. Não, todos satisfeitos? Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa audiência. Obrigado a todos os técnicos da Secretaria de Fazenda e a todos os vereadores presentes e aos demais convidados. Obrigado, estamos à disposição.